Bom dia, pessoal. Nós estamos falando sobre ser perfeito, né? Como ser perfeito, aliás, como não ser perfeito e assim por diante. Eu quero falar hoje sobre família, tá? Sobre família. E é um assunto muito tranquilo de pregar, família é um assunto fácil de pregar. Quero fazer uma pergunta aqui. Quem aqui é de uma família perfeita? Perfeita. Teve gente que coçou a cabeça, teve gente que coçou a barba, mas ninguém levantou o braço. Perfeita. Na verdade, não existem famílias perfeitas. Na verdade, não existem famílias perfeitas. Toda família tem problemas. Né? Toda família tem. E isso é um grande problema. Por quê? Primeiro, que nós achamos que somos famílias perfeitas. Né? Às vezes a gente pergunta assim para o outro, e aí, como é que está? E como é que é a casa da tua sogra? Aí a mulher fala assim, e a sogra? Minha sogra tem isso, tem aquilo, o marido dela é assim, é um fulano de tal, meu cunhado, não sei o quê. Aí fala pra caramba da família da sogra, porque acha que a família dela é melhor que a família da sogra. Quem aqui faz isso? Não, minha família é melhor que a sogra, não é a sogra. Minha sogra tem muito problema. Agora, só que essa pessoa falando para mim da sogra, eu conheço ela, eu sei do lado dela, eu sei que tem problema pra caramba. Como é que faz? E ela acha que a família dela é perfeita. Aliás, aqui entre nós achamos que a nossa família é perfeita. Nós achamos que a nossa família não tem problemas. Nós achamos que a nossa família não tem problemas. E a nossa família tem problemas. Então, isso é uma coisa que a gente... E quando a gente fala da família do outro, a gente está sendo preconceituoso. Né? A gente tem preconceito com a família do outro. Eu não preciso nem de falar de família da minha esposa, família do meu marido. Não precisa nem isso. Uma outra família. Você olha para outra família e você se passa assim, você tem um padrão que aquela família não se encaixa. Então puxa, como tem problema. Né? Por isso que existe fofoca, né? O pessoal assiste programas de fofoca, por quê? Porque ele faz fofoca da família do outro, e fala do outro, e do outro. E muita gente está falando do outro e não está vendo que nós temos problemas, que nós não somos perfeitos. Você tem uma família perfeita? Não. Por quê? Porque nossas famílias têm doenças, adultério, tem casos de vícios, tem casos de alcoolismo, tem casos de droga, tem casos de dívida, tem casos de falta de perdão. Eu conheço famílias que estão separadas por falta de perdão. Não gosto dele, eu não gosto daquele, assim, ele não gosta de fulano, ele não gosta do meu irmão, ele não gosta do meu irmão. E às vezes pessoas até que estão debaixo de um teto espiritual. Não existem famílias perfeitas. Sabe por que não existem famílias perfeitas? Porque nós somos pecadores. A Bíblia diz que nós somos pecadores. A Bíblia diz que nós temos problemas, que nós não somos perfeitos. Ou seja, se a gente fizer uma varredura, né? Eu gosto de igreja porque a igreja é um lugar de gente imperfeita. Não tem nenhum bom. Não existem bons. A Bíblia diz que nós não somos bons. Que nós temos defeitos, que nós temos problemas. Que todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus. O Evangelho vem e diz que não somos bons. E se não somos bons, nós não podemos buscar no outro perfeição.
Eu busco no outro uma perfeição que eu não tenho. Ah, ele, ó, ele não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ah, fulano, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não é não? Se você quiser, eu vou contar os defeitos. Hoje eu vou contar todos os defeitos da família da minha esposa. Todos. Eu liguei para ela agora, ela está numa missão, então ela não está assistindo no YouTube. Então eu posso falar, vou falar e vou chegar em casa e não corro risco de vida. Defeitos, tem problemas. Tem coisas da família da minha esposa que eu não entendo, são verdadeiros escândalos. Mas se eu olhar para a minha, eu não sei quem é melhor ou quem é pior. Nós buscamos perfeição uns nos outros. Mas como é que Deus olha isso? Deus olha em você e procura em você perfeição? Não. É assim, quando você começa a ler a Bíblia, você vai descobrir que ninguém era perfeito. Nem Jesus. Aí que a pancada está aí. Por quê? Jesus está na genealogia dele, Raabe, que era uma prostituta. Uma mulher prostituta, que fazia parte de uma classe em Jericó prostituta. Então, a gente fica procurando perfeição. Quando Jesus nasceu, né, teve aquela confusão que José, ela ficou grávida, ela era adolescente, ficou grávida. Aí José falou, opa, vou tirar meu time. Aí foi um sonho, avisou para ele, olha, não. Imagina Maria numa sociedade, morando numa cidadezinha pequena, numa sociedade estranha pra caramba, grávida, que já começou ruim. Aí o Espírito Santo avisou José em sonho, opa, vai casar. Ele falou, não, tudo bem. Aí Jesus nasce, vem uma perseguição, fica 2 anos fora. Por quê? Porque o rei lá queria matá-lo e ele teve que fugir. E quando ele fugiu, depois de 2 anos, o rei mandou matar todas as crianças até 2 anos. Olha só o choro, olha só a confusão. Isso aconteceu tudo com Jesus. Você pensa que Jesus foi tranquilinho? Não foi, não. Você acha que teve perfeição? Não teve, não. E Jesus ainda foi, depois na volta, ainda foi para Nazaré. Morar em Nazaré. Você sabe o que significa morar em Nazaré? Tudoderuim.com. Não tinha uma boa reputação a cidade. Tu acredita nisso? Por isso que diz assim, Nazaré, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí, o que acontece? Jesus, Nazaré, falava tudo errado, o povo falava errado em Nazaré. O povo falava errado em Nazaré. Nazaré era uma cidade tão pequena, tão minúscula, tão insignificante. Sabe quando a gente diz assim, aonde você é? Sou de Nazaré. Da onde? Nazaré, né? Às vezes eu tenho uma nisso. Você é da onde? Eu sou de Currais Novos. Onde é que fica isso? Fica em Rio Grande do Norte. Mas que lugar? Você não sabe, Nazaré era tipo isso. Era um lugar sem significado, sem reputação. Lugar sem nenhuma importância. Jesus nasceu num lugar sem nenhuma importância. De onde que ele é? Nazaré. Quando Jesus foi crucificado, ele estava morrendo na cruz, ele fala assim para João, João, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Mas Jesus não tinha irmãos? Vamos lavar toda a roupa suja hoje, gente. A gente vai sair daqui com a roupa limpinha e passada. Mas Jesus não tinha irmão? Tinha. Como é que ele fala assim, João, toma conta? Porque os irmãos de Jesus era tudo
Eu não posso falar. Se tipo assim, meu irmão, tu vai estar conta da minha mãe, teve que pedir a João. Por que teve que pedir a João? Porque não tinha irmão. Não tinha irmão. Não tinha presente. A gente fica brigando tanto porque acha que a nossa família é perfeita. Não existe família perfeita. Acabou. Quando Jesus decidiu o que eu acho mais incrível, coloca aí João 1,14, por favor. Olha só. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do gênito do Pai. Quando o Verbo se fez carne, Jesus, habitou entre nós. Habitar aqui quer dizer fazer tendas, tanto que festa de tabernáculos é a festa das tendas. E ele tabernaculou entre nós. Ele morou entre nós. Hoje, se você for em Israel, eles estão morando em tendas. Você vê as varandas nas casas, eles montam em tendas. Que foi assim que aconteceu no deserto, né? Na festa do tabernáculo, eles moram em tendas. E aqui fala assim, ele habitou entre nós. Quando fala habitou entre nós, ele montou tendas. Aí vai Jesus e habita numa família imperfeita. Ele veio para habitar numa família. Por quê? Porque não existem famílias perfeitas. Ele veio habitar no nosso meio, se dispôs a habitar numa família imperfeita. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Habitou em famílias que reconhecem que são imperfeitas. Eu queria falar para os milhares de pessoas que estão nos assistindo agora. Eu acabei de falar que Jesus habita em famílias que reconhecem que não são perfeitas, que são imperfeitas. E eu queria dizer para os nossos telespectadores que ninguém disse amém. Não, agora não adianta. Jesus habita em famílias imperfeitas. Fala assim, catuca o outro. Jesus habita na minha família. Jesus habita na minha família. Jesus habita na minha família. Mas você sabe onde Jesus habita? Em famílias que reconhecem que não são perfeitas. Famílias que reconhecem que não são perfeitas. O solo ideal para Jesus habitar é aquela família quebrantada. É aquela família que reconhece que precisa de ajuda. É aquela família que reconhece que é pecadora. Jesus falou assim, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu vim para os pecadores. Jesus falou assim, ei, eu não quero história com os sãos, não. Os sãos, os religiosos, os que batem no peito, os que sabem de tudo, os que não mudam. Eu não vim ficar com vocês, eu vim ficar com aqueles que reconhecem que precisam. Eu vim ficar com os quebrantados. Relaxa, você não está sozinho. Nós somos famílias imperfeitas. Relaxa, você não está sozinho. E nesse versículo ele fala, e habitou entre nós, cheio de graça, verdade. Quando Jesus nasceu, ele ficou, quando Maria estava para dar à luz, ele ficou procurando um lugar para botar o filho. Por quê? Porque não tinha. Olha só. E foi para onde? Foi nascer num lugar imperfeito. Uma manjedoura, um lugar onde os animais ficavam à noite, um lugar cheio de esterco de animal, excremento de animal. Jesus nasceu dali. Jesus nasceu no lugar mais pobre, mas assim, não tinha onde habitar, porque era uma festa, e eles chegaram, ela grávida, morrendo de dores, em cima do burrinho, cara, o único lugar que eu tenho é ali o estábulo. Tá bom, então vamos lá. Nasceu numa manjedoura, onde o animal come. Por quê? Eu posso nascer, se eu nascer aqui, eu posso nascer na sua vida, 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 eu posso estar com você, eu posso estar com você. E que eu acho maravilhoso esse graça e verdade. Pena que não vai dar para falar sobre graça e verdade hoje.
mas essa graça e verdade. Se você acha que é perfeito, se você se acha, quando você fica julgando o outro, achando que o outro está errado, 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 é porque você se acha perfeito demais. É que você se acha perfeito demais. Se você se acha perfeito demais, por que Jesus iria armar a tenda dele na sua vida, na sua família, no seu dia a dia? Por quê? Na vida, na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a gente tem a opção de máscara, cheio de máscara de perfeição, máscara de santidade. Quando chega em casa, as máscaras meio que caem, né? Não aguenta, você não consegue enganar sua esposa, você não consegue enganar seu filho, sua esposa, né, elas têm um radarzinho na cabeça, o que você fez? Por que você está assim? Né? Quer dizer, nós estamos em casa com menos máscaras, mas mesmo assim Jesus habita entre nós. Ele não tem medo, ele te conhece além da máscara. Ele te ama além da máscara. Nós somos famílias imperfeitas. Deus sabe quem você é. Ele te ama como um filho, ele te ama como um filho, ele te ama como uma filha. Ele habita, ele montou uma tenda na tua casa. Ah, mas aqui em casa não tem amor. Ele habita lá. Ah, aqui em casa não tem comunicação. Ele habita lá. Ah, aqui em casa não tem perfeição. Ele habita lá. Esse é o projeto de Deus, habitar em famílias imperfeitas. Eu quero colocar o meu Espírito Santo aí na sua casa. Eu quero colocar o Espírito Santo aí na sua família. Eu quero colocar o Espírito Santo aí na sua vida. Ah, mas a minha casa tá cheia de sujeira. Quando eu era geólogo, né, a gente viajava muito, a gente ia para o interior, a gente chegava numa cidadezinha lá, numa aldeiazinha, né, a gente chama de Currutela, um negocinho pequenininho. Chegava lá, ia ficar lá 3, 4, 5 semanas, às vezes 1 mês, 2 meses, 3 meses, sei lá. Aí eu falei, você tem uma casa para alugar aqui? O cara falou, tem aquela casa ali, mas é abandonada. Era isso que a gente sobrava para a gente. Aí eu pegava 2, 3 rapazes, a gente arrumava, limpava, passava, arrancava garrafa velha, pano velho, e não sei o que, telha, não sei o que. Né? De vez em quando a gente via um escorpião passando assim, a gente limpava tudo aquilo ali. Jesus não tem medo de sujeira na tua vida. Jesus não tem medo de lixo na tua vida. Afinal de contas, você vai arrancar o lixo depois que ele entrar. Você só arranca o lixo depois que ele entra. Porque ele vai te ensinar tanta coisa que você vai dizer, isso aqui não serve para a minha vida, isso aqui não serve para a minha vida, está cheio de lixo, está cheio de mofo, está cheio de inseto. Isso aqui não serve, mas deixa ele entrar, porque ele faz a limpeza. Ele faz a limpeza. Ele limpa a tua vida, ele limpa. A gente fica sempre esperando que o outro mude. Muda você primeiro. Deixa o Espírito Santo fluir na tua vida. E todos aqui dizem amém, amém. Cheio de graça e verdade. Que verdade é essa? Cheio de graça e verdade. Verdade. Verdade são princípios. Verdade são princípios, verdade são situações, são momentos. Verdade é aquilo que tem que ser feito. Cheio de graça. Cheio de graça. Graça é favor imerecido. Graça é misericórdia. Graça é perdão. Graça é poder para perdoar. Graça é poder para mudar o jeito de falar. Graça é mudar, chorar junto. Mesmo que o outro tenha errado, mas vamos chorar junto. Graça é parar as eternas cobranças. Tem famílias que têm cobranças anos, décadas, as mesmas cobranças, os mesmos erros. Graça é preparar o seu colo, preparar o seu ombro para o outro. Isso é graça. A verdade
Mas pastor, não tem que ter verdade? Tem que ter verdade. Isso aqui não pode. Não pode. Por que não pode? Porque não pode. Não pode ter ciúme, não pode ter inveja, não pode ter competição. Não é o meu, é o nosso. Casamento, família, não tem esse negócio de meu, é meu. Não é meu, é nosso. Isso é uma verdade. Mas então, eu preciso que no meu casamento tenha verdade e graça. Então a verdade tem que andar até um ponto e a graça tem que vir junto. Não pode ter um casamento só de graça, né? Quer ver, graça é minha esposa com os netos. Os guri podem tocar fogo no barraco, meu irmão. Ela não está nem aí, acha uma graça. Acha de tudo, acha graça de tudo. Os guri podem pintar a parede vermelha, ela, que maravilha, arte. Tudo, ela acha tudo maravilhoso. Os netos aprontam. Vive amando, apaixonada pelos netos. Aí eu falei assim, você que é terapeuta, você não acha que você está exagerando? Não mexe com isso. Não, aqui é só graça. Não tem terapia, não tem princípio, é só graça. Tem famílias que vivem só na graça. Aí, meu irmão, é bagunça. Tem famílias que não tem limite, é bagunça. Tem famílias que não tem verdade. A mãe, não fala assim com meu filho. Você vai magoar a criança. Você vai traumatizar a criança. Não fala assim. Aí, meu irmão, é só graça. Não tem verdade. Grande pergunta, eu vou pregar um dia sobre graça e verdade aqui. A grande pergunta é como é que faz? Como é que faz, meu irmão? Como é que faz? Coloca a graça. E devagarzinho vai colocando a verdade. A verdade vai tomando conta. Porque precisa haver verdade. Um casamento que não tem verdade é medíocre. Um casamento que só tem graça é medíocre. É medíocre. É raso. Coloca 2 Reis 2:4, por favor. Olha só o que está escrito aí. Disse Elias a Eliseu. Não, é 2 Reis 2, perdão, eu errei. 2 Reis 4:1, perdona-me. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Pergunta. Vamos ver se vocês são espertos mesmo. Porque essa igreja aqui, ela é quase que uma elite de intelectuais. Nesse versículo você consegue enxergar graça e verdade? Vocês têm que pensar bem. Pensa. Consegue enxergar um, 2, nenhum? Dando uma satisfação pessoal do YouTube, todo mundo aqui já acertou, todos acertaram, todo mundo falou, todo mundo já levantou o braço e acertou. Muito bem, parabéns, turma. Vocês são realmente fora de série. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Por quê? Porque ele deixou uma dívida. Então aqui eu vejo 2, graça e verdade. Mas tu vê como é que ela se dirige ao profeta, a Eliseu? Como é que ela dirigiu? Meu marido era profeta, homem de Deus. Meu marido era profeta, homem de Deus. Mas ele me deixou uma dívida. Aqui eu vejo um segredo. Mulheres, maridos, isso aqui estou escrevendo um livro, o meu livro vai ser Elogiai vosso cônjuge. A gente tem uma capacidade de só olhar defeito do outro. Mas todos nós temos defeitos, mas todos nós temos qualidades.
Então ela chega aqui e fala assim: ó, o meu marido era homem de Deus, meu marido era servo, meu marido temia o Senhor. Primeira coisa que ela fala: meu marido era bom, meu marido era profeta, meu marido temia o Senhor. Graça. Ela podia chegar assim: profeta, o meu marido ficava aqui na igreja o dia inteiro, ele não saía da igreja, não adiantava nada, me deixou uma dívida que eu não sabia, não posso pagar. Como é que ele fez isso comigo? Chamou eu tarde. Podia ter falado isso. Mas ela não. Ela usou graça. Meu marido era homem de Deus. Meu marido era servo. Meu marido temia o Senhor. Mas deixou uma dívida. O marido dela era tão servo, tão homem de Deus, que no momento de penúria, no momento de confusão, no momento ela foi buscar um homem de Deus, porque ela sabia que um homem de Deus teria uma resposta. Ela foi discipulada, ela tinha um casamento em que sabia assim: o profeta tem uma palavra, Deus tem uma palavra, Deus é bom, Deus tem uma palavra, Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Ela podia muito bem estar em casa amargurada, achando que os credores iam passar a levar os 2 meninos. Não adiantou nada buscar Deus, não adiantou nada servir a Deus, e agora? Não. Vocês estão entendendo que Deus habita numa família imperfeita? Sim ou não? Deus habita numa família imperfeita? Sim ou não? Olha só que coisa incrível. Meu marido era homem de Deus, servo, temia o Senhor. Isso fez toda a diferença. Isso fez toda a diferença. E Jesus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Toda família tem que ter graça e verdade. Se possível, 50-50. E essa mulher, ela foi instruída por Deus, pela experiência que ela tinha com o seu marido, a procurar o profeta na hora certa, no momento certo, do jeito certo, de tal forma que ela foi abençoada pelo profeta. O profeta falou assim: olha só, o profeta não tirou um talão de cheque, né? Naquela época não tinha nem talão de cheque, mas não tirou um pix. Qual é o teu pix? Não. Ela falou: o que você tem em casa? O que você tem em casa? Numa casa que tem graça e verdade, tem milagre. O milagre está na tua casa. O que você tem em casa? Eu tenho um pouco de azeite. Ótimo, pronto. Onde é que está o milagre na tua casa? Onde é que está o milagre na tua casa? Onde é que está aquilo que você precisa na tua casa? Milagre seja ele qual for, cura, restauração, milagre financeiro, está em casa, está na tua vida, está lá. O que eu tenho em casa? Eu tenho algumas vasilhas. Ótimo! Ótimo que você tem algumas vasilhas. Pega mais na vizinhança, vai, pega na vizinhança. E essa família era uma família estruturada, estruturada. Por quê? Porque deram para ela várias vasilhas. Se a vizinhança... Não, minha mãe pediu uma vasilha. Para quê? Eu não sei, ela pediu. Não vou dar, não. Sou obrigado com a sua mãe, sou obrigado com o seu pai. Não vou dar, não. Mas ela conseguiu muitas vasilhas. Por quê? Porque era uma família estruturada. Era uma família que tinha graça e verdade. Porque onde só tem verdade, tem cobrança. Onde você só tem verdade, tem busca de perfeccionismo. E onde tem perfeccionismo... Vocês entenderam? Onde tem perfeccionismo, sabe o que tem? Tem cobrança. Onde tem cobrança, tem o quê? Rebeldia. Na minha casa tinha muita cobrança. Tanto que teve rebelde dentro de casa. Por quê? Porque só tinha verdade e não tinha graça. Por quê? Só tinha cobrança, não tinha compreensão.
Não tinha aquela pergunta: o que você está sentindo? O que você quer? Não tinha. Tinha, você tem que. Então o que tinha lá em casa era: você tem que. Né? Se eu tirasse 7, você tem que tirar 8. Por quê? Porque você não só estuda, não trabalha, tem que tirar 8. Por quê? Aí eu tirava 8. Mas, não entendi. Você tem que tirar 9. Mas por que eu tenho que tirar 9? Porque você só estuda, não trabalha. Aí eu tirava 9. Aí ele fala assim: puxa vida, pô, se você tirou 9, você tinha que tirar 10. Errou bobagem, tenho certeza, errou bobagem, resolveu besteira. Foi. Tem que tirar 10. Aí tirava 10. Não faz mais do que a sua obrigação. Não faz mais. Ainda tinha uma piadinha, ainda vinha com uma piadinha. Sempre tinha uma piadinha, falava assim: estava fácil demais, né? Tirou 10. Fácil pra caramba. Então, isso é verdade, o tempo todo verdade, todo cobrança. E aí, na família teve gente que virou rebelde. Vou quebrar tudo. Vou quebrar tudo. Por quê? Rebeldia. Por quê? Cobrança. Por quê? Só tem verdade. Realmente, nós não trabalhávamos, só estudávamos. Eles dois, meu pai e minha mãe, trabalhavam exaustivamente. Para quê? Para manter uma família. Vieram de uma família muito pobre. Venceram. Meu pai entrou na polícia militar, ele era recruta. É aquele cara que não sabe fazer nada. Se tornou coronel. Imagina o esforço que ele fez. De alfabetização. De estudar. Estudou até o final, fez escola de oficiais. Tudo isso por quê? Esforço. Aí quando ele chega para mim e fala assim: pô, mas tu não tem nada, tu tem tudo, tu tem casa, comida, roupa lavada, não sei o que, tu tem só cobrança, só cobrança, só cobrança, só cobrança, só cobrança. Aqui nesse versículo, eu acho ele incrível. Meu marido, teu servo, morreu. E eu me lembro muito bem, e tu sabes que ele era temente ao Senhor. Mas me deixou um problema. Qual o problema? Uma grande dívida. E eu posso perder meus filhos. Você entende que quando há graça e verdade, você tem um palco para o milagre. Olha, eu estou falando de família, eu estou falando de eu e você, estou falando de marido e mulher, marido, filhos, pai, mãe, aquela coisa toda, mas eu acho que a graça e verdade tem que habitar em você. Você tem que ser aquela pessoa que tem graça e verdade. Dentro de você só não pode ter cobrança, tem que ter verdade, tem que ter graça. Sabe o que é graça? Graça é quando você faz aquela besteira e você se perdoa. Por exemplo, o caboclo desce uma escada na maior altura, olhando para trás. Aí vai o caboclo, cai da escada, fratura o fêmur e o pulso. Alguém empurrou? Eu até pensei que alguém tivesse empurrado, mas nós fizemos uma perícia nas câmaras e vimos que não. Nossa, difícil perdoar. Difícil, distração, nossa, trabalho, dinheiro, despesa, tudo. Por quê? Distração. Antes do osso colar, eu tive que me perdoar. Tive que me perdoar. Vocês não pode, não pode. Se fosse fulano, ainda bem, fulano, ciclano, mas eu... Aí nessa hora que você descobre que você não é perfeito. Então tem que haver, porque dentro de nós tem muita cobrança. Você não é perfeito. A Bíblia diz que você não é perfeito. E você vai ser mais visitado pelo Espírito Santo a partir do momento que você reconhece que você não é perfeito. Que você precisa dele. A minha oração é que o Espírito Santo habite entre nós, que ele habite em nós, para que possamos viver com amor, para que ele habite em nós, para que a gente possa receber o Senhor Jesus
na nossa casa, na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Você não pode ser conhecido só pela graça, você tem que ser conhecido pela verdade também. A verdade é importante. A graça e a verdade na tua vida, eles têm que se beijar, se encontrar, se abraçar. Amém? Vamos ficar de pé? Minha família não é 100%. Começa agora. A minha mãe não é perfeita, meu pai não é perfeito, meus irmãos não são perfeitos, minha família não é perfeita. Eu preciso do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem. Vem, Espírito Santo, toma conta de mim. Vem, Espírito Santo, toma conta da minha mente. Vem, Espírito Santo, toma conta. Pai, para que eu possa perdoar o outro. Para que eu possa viver num clima em que não há cobrança, e sim revelação. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, 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 vem. Vem, Espírito Santo, venha, Espírito Santo. Eu preciso de Ti. A família de Davi não era perfeita. Ai. A vida de ninguém era perfeita. E no entanto o Senhor habitou. A vida de Davi não foi perfeita. No entanto o Senhor diz que Davi era segundo o homem segundo o seu coração. A Bíblia diz que Davi era menino dos olhos, dos seus olhos. Pai, obrigado, Pai, porque eu entendo a Tua paixão por nós. Eu entendo a Tua paixão por nós. Eu entendo o seu compromisso de entrar na minha casa. De mudar a minha casa, mudar a minha vida. Eu me lembro que o Senhor entrou na minha vida e foi limpando, jogando fora a sujeira, jogando fora o que estava velho, jogando fora o que estava lixo. O Senhor foi fazer. E o Senhor até hoje faz isso na minha vida. Afinal de contas, eu não sou perfeito, eu ainda preciso de muito da sua visitação. Eu não sou perfeito, o Senhor ainda tem muito lixo para jogar fora. Eu não sou perfeito, Senhor, mas ainda tem muita sujeira, muita coisa velha para jogar fora. Velha, do velho homem que precisa ser mudado. Pede para o Espírito Santo mudar a sua vida. Preciso de Ti. Preciso do Teu perdão. Preste atenção na letra dessa música. Preciso de Ti. Quebranta o meu coração. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de Ti. Tira isso. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de Ti. Não posso esquecer. Amém, amém. Do que fizestes por mim.
alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Clame ao Senhor para que Ele possa visitar a sua vida agora. Como o Pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não posso viver. Não vale a pena existir. Não vale a pena. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Fica distante de ti, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Só a voz da igreja declarando isso. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Escuta o nosso clamor, escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, Senhor. Põe a mão no teu coração e fala: eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti. Oh, eu não posso viver só na graça sem a verdade. Eu não posso viver só na verdade sem a graça. Eu preciso de ti. Eu preciso da tua visitação na minha vida. Oh, nós não somos perfeitos. Nós não somos bons. Nós somos aqueles que precisam que o Senhor venha habitar entre nós, em nós, em nome de Jesus. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, Senhor. Pai, obrigado por esse momento. Pai, obrigado por esse instante. Obrigado por essa revelação. Obrigado, Pai, porque mesmo sendo imperfeitos, o Senhor habita entre nós, o Senhor habita em nós. Mesmo que não somos, Senhor, tudo aquilo que nós gostaríamos de ser, tudo aquilo que nós gostaríamos de alcançar, nós estamos ainda nesse caminho, nessa caminhada, buscando o crescimento. Obrigado, Senhor, que mesmo assim o Senhor está em nós, o Senhor está entre nós. Habita, Senhor, na nossa casa. Eu preciso de Ti, em nome de Jesus. Eu preciso de Ti, em nome de Jesus. Posso orar com vocês? Posso orar? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Essa semana, você vai ter uma semana com muita paz no coração. Paz no coração é importante. Paz com Deus, paz de Deus, paz com os homens. Essa semana, você está invisível aos teus inimigos. Por quê? Porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Essa igreja ora pela sua vida. Essa igreja ora pelo seu trabalho. Essa igreja ora pela sua família. Essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita. Não escutei não, como é que vai ser a sua colheita? Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, amém.
Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz assim: eu sabia que você não era perfeito. Eu sabia. Alguma coisa já tinha falado para mim que você não era perfeito. Eu sabia disso. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Terça-feira estamos aguardando vocês aqui. Deus te abençoe.